Olá, Rui. Tudo bom? Tudo bem, Mila? Tudo Estamos aqui à bom. sua disposição, meu amor. Obrigada por aceitar nosso convite. Vai ser um I- super papo aqui. Imagine o que é que eu digo desse convite que você me fez. Oh, Eu é que meu estou muito orgulhoso de ser reconhecido pelo Deus. seu trabalho fantástico aí na Casa 500. Oh, obrigada. Vou rodar aqui, que ele está aqui do meu lado, para vocês começarem aí essa conversa. Querido amigo Fernando, Diga, comandante. rapaz, Pronto? eu acho que uma das piores coisas do coronavírus é que ele aumenta a saudade da gente. Pois é, rapaz. Mas eu tô aqui só de peru, porque repare, eu fazendo lá discurso, você vai dizendo e quando você quiser me pergunte o que é que eu achei. O baianíssimo fantástico que você é, se considerar um intruso, imagine eu. O que é que eu sou? Não, nesse momento você é o comandante. Que é isso? Eu não sei, mas Eu vou fazer uma sugestão, não sei se você vai concordar comigo. Eu vou ler um texto que eu escrevi num dos meus livros, de pronto. introdução, porque aí a gente dá um start a partir daí, para a gente falar de baianidade, falar dessa arquitetura que você tem da Bahia, porque eu viajo muito, e quando eu estive em Pernambuco, em algumas oportunidades, eu vi a influência holandesa na arquitetura de lá. Aqui a gente tem, eu já conversei com você em outras oportunidades, no meu programa, Baianíssimo, na rádio, e você me explicou um bocado de coisa nesse sentido, que vale a pena a gente repetir isso. Mas a partir da baianidade, eu peço sua permissão para ler esse texto. Posso ir? Permissão o quê, rapaz? Valeu o livro inteiro que você está olhando. Então vamos dar um start a partir da baianidade para a gente falar de seu trabalho, da sua obra e principalmente da Bahia, para as pessoas que são baianíssimas e que estão nos assistindo agora. A Bahia se vira em tantas que dá para todo mundo. E todo mundo que chega aqui vê uma diferente. A Bahia se adapta ao freguês de acordo com a sua necessidade. Às vezes é religiosa, às vezes não. Outras benevolentes, cobradora de seus caprichos, é festiva e festeira. Comemora com intensidade todas as suas datas, desde o seu aniversário até a sua independência, a 2 de julho. Cantou, dançou e deu exemplo de alegria para o mundo. Já foi capital do país, portanto, política e sábia. É menina e menino quando chega a Conceição da Praia e São Cosme, que é também Iemanjá e Herê no sincretismo religioso. Nos terreiros dança e paga promessa e obrigação. Come hóstia e faz despacho. Bebe vinho e cachaça. Veste-se de branco e vermelho, sendo santa e profana. Deus e o diabo vivem harmoniosamente nessa terra do sol, como disse Glauber Rocha. Tem o melhor carnaval do mundo. Inventou o trio elétrico na genialidade de Osmar, que também é uma invenção do diabo, que Deus abençoou, como disse Caetano Veloso. Que terra é essa que não se zanga? Que terra é essa que cheira a dendê? Que terra é essa que é salgada e doce nos mares de Caíme e nas águas do velho Chico? Que terra é essa que não chove tanto para que o sol brilhe mais? Que terra é essa que obriga a gente a pedir que a saudade vá embora quando não se está aqui? Que terra é essa que come peixe e carne do sol? Que sobe e desce ladeiras? Que cavalga ondas e baios com a mesma habilidade? A Bahia é uma terra que tem o dentro do peito. É uma terra que respeita seus filhos, desvendando seus segredos e mostrando suas verdades, suas caras e seus jeitos. A Bahia é muito mais que isso. Ninguém vai traduzir em palavras o que é que ela tem. O que é que a baiana tem? Pergunta eternamente Caetano Veloso e Dorival Caymmi. Mas ninguém sabe responder, porque os segredos da Bahia são dela e de mais ninguém. Quem descobrir vai ficar encantado e não vai querer quebrar o encanto. Esse segredo é que mantém essa terra pulsando viva e linda como a pele de Oxum. É isso aí. Pois é, eu acho que esse texto fala muito das coisas da Bahia e principalmente dos seus personagens. Eu costumo dizer, Fernando, que os personagens que nascem, pelo menos nos meus livros, são todos eles encontrados quando eu dobro as esquinas das ruas por onde a gente anda. Hoje a gente não está podendo nem andar nas ruas,
mas as personagens surgem, a Mulher de Roxo surge, o Guarda Pelé surge. Enfim, a Bahia vai criando seus personagens dentro de sua própria rua. Você pensa assim também? Eu acho que a Bahia tem, na verdade, dois estágios de vida paralelos. Vive em dois mundos paralelos, né? Tem a Bahia, essa que você fala, a Bahia de Jorge Amado, que é toda uma construção, sei lá, filosófica, não chega a tanto, mas é toda uma construção que tem uma grande razão de ser, né? Pelas pessoas, pela tradição, por tudo. E tem uma outra Bahia que... E eu sempre digo que um otimista é um pessimista mal informado, né? Então eu me considero um pessimista. Tem outra Bahia que é paralela a essa e que, pelo menos, caminha, ou pelo menos me parece a tendência a ser, que acaba relegando essa Bahia a um segundo plano ou a um esquecimento. Eu não vejo no conjunto das coisas, tá certo? Em arquitetura, principalmente, que é onde eu mexo, eu não vejo essa raiz, essa relação. Em resumo, eu acho que paulistizou ultimamente. Até o nome dos prédios vem de São Paulo, né? Então, É verdade. Eu acho que paulistizou. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco dessa, sei lá, dessa relação. E Claro. eu acho também que é a faculdade, né? Quer dizer, você não tem uma faculdade, todo mundo fala da africanidade, parará, tá tudo bem. Tem uma faculdade que não tem uma cadeira de arte africana. Pô, como é que pode? Não pode, porque Pois é, uma vez você conversando comigo, você me disse da influência africana até na própria arquitetura, porque eu entendia, até no momento que você me ensinou, que a cultura africana, que é fantástica, ela veio muito mais das cores, da dança, do som, da percussão e até da culinária. Mas na arquitetura, não. E o fato, por exemplo, já entrando na sua seara, que você responde com muita habilidade, porque você é um dos arquitetos mais importantes que a Bahia teve na sua história. Levou isso para a Europa, você ganhou Bienal na Europa, portanto, você levou o nome da Bahia bem para longe. E a pergunta para a gente dar um start na arquitetura da Bahia, perguntando a você se é diferente a partir do momento de que a Bahia é uma cidade de 2 andares. Esse movimento tectônico que foi a ladeira da montanha ajudou essa arquitetura. Tomé de Souza chegou no Porto da Barra, fez a Vila do Pereira e começou a subir ladeira construindo. Isso veio de Portugal, esse desenho. Como é que foi o começo, Fernando? Rapaz, essa chegada de Tomé de Souza é muito interessante. Primeiro ele trouxe... veio um bocado de gente, né? Mas veio Tomé de Souza, um ouvidor, que na verdade é um oficial, seria o ministro da Justiça, Sim. Um provedor, que seria o ministro da Fazenda, Sim. sendo que provedor, não sei qual dos dois, era um ladrão processado. Já tinha sido preso, devolvido dinheiro, o diabo é mandado para o Brasil, repare. É bom dizer que a gente está falando de 1550, pelo amor de Deus. Isso. Não, porque antes do Brasil, eu acho que as coisas são novidade, né? Aí ele disse, não, a multinacional. Rapaz, o que é uma multinacional? A Igreja Católica tem manual, tem vestimenta, tem símbolo, que é a cruz. Qualquer lugar você vê, é uma multinacional há 300 anos, pô. Ele achando que é novidade. Mas a primeira empreendimento no Brasil foi a PPP, né? Que são as capitanias hereditárias. Isso. Dividiu, chamou um e disse, você entra, eu entro. Como o negócio não deu dinheiro, o negócio roubou Portugal. Aí Portugal extinguiu e mandou Tomé de Souza botar ordem na esculhambação. Mas aí ele trouxe um arquiteto, que é Dias, eu acho que é Luiz Dias. E que esse arquiteto trouxe um projeto de uma cidade feito pelo arquiteto da corte. Tá certo? Sim. Como estão fazendo hoje? Traz da matriz, vem de São Paulo o projeto pronto. É verdade. Escolheu o terreno. O arquiteto da corte também já era copista de um arquiteto italiano, mas bom, aí não vai chegar lá longe. E aí eles foram escolher o lugar da cidade. Não foi escolhido previamente. Porque o Porto da Barra era de Caramuru. O cara mais interessante da história do Brasil, para mim, é Caramuru, né? Sim. É uma coisa... Diogo Alves Correia.
você vai na Igreja da Graça, está o túmulo lá da mulher dele, rapaz. E ele também. A Catarina Paraguaçu, o túmulo está lá na Igreja da Graça. E ele pegou a Catarina Paraguaçu e foi para a França se casar na França. E voltou. Exato, exatamente. Aí escolheram o local para fazer. Mas junto desse arquiteto, desse provedor, ouvidor, o Tomé de Souza trouxe 6 empreiteiros. Nossa Senhora! E aí dividiram as obras da cidade. E sem licitação, né? Caiu toda os empreiteiros. E sem licitação. A tradição de empreiteiro é antiga, né? Claro. E aí escolheram a cidade porque o Porto da Barra era parte de uma capitania, mas alguém cedeu a Caramuru. Sim. Então, Caramuru. Todo mundo parava ali, mas Caramuru era o guia turístico, lobista. Ele resolvia tudo, rapaz. Vendia. Ele conhecia todo mundo e quando chegava a Caramuru, tinha que passar por Caramuru. E aí escolheram o lugar porque era defensável, vamos dizer. Era mais seguro em termos de guerra ou de invasão, tá certo? Nessa primeira vila... Pensaram em Itapajipe também. Só para a gente colocar um pouquinho a história do projeto do começo da cidade. Essa vila do Pereira, ela era cercada, né, Fernando? Rapaz, era a sede de Caramuru. Não, eu digo, era cercada para defesa, né? Mas na verdade eles escolheram o centro mesmo, onde é o comércio, né? Sim, onde sim. Tem a ladeira que tiveram que fazer a contenção. É uma coisa que aquela alvenaria da ladeira da montanha, eu pelo menos não conheço nenhum calculista que tivesse coragem de fazer aquilo. Porque eu aprendi que a ladeira da montanha, chama-se movimento tectônico, é uma palavra feia danada, mas diz que a Terra correu nas eras passadas e fez aquele movimento tectônico onde surgiu a ladeira da montanha. Tem uma coisa que ninguém sabe da Bahia, quer dizer, ninguém sabe, algumas pessoas sabem, mas são muito poucas. Existe uma falha, movimento tectônico, na verdade, quando 2 camadas de terra movem separadamente. Isso. Existe uma falha tectônica, uma falha geológica, que corre ao longo de toda a Vitória. Sim. Então, quando fizeram aquele Apolo 28, né, você vai cair porque está na falha, não sei o quê. Bom, o que pode interessar a geólogo, mas para nós tem um resultado muito real. Então, toda a Bahia é formada por uma foz de rio. É a foz de rio que forma a Bahia, cria a bacia e é uma Bahia. A Bahia de Todos os Santos tem uma coisa à parte. Ela é uma foz do Rio Paraguaçu e tal, mas quando chega na Vitória, a Vitória foi elevada por uma formação geológica diferente da Bahia. Certo? Sim. Parece que não tem importância nenhuma, mas tem toda a importância do mundo. Porque toda a drenagem da cidade de Salvador é feita para fora da Bahia. É feita para o Rio Vermelho, para Pituba. Só o que cai para dentro da Bahia é Ribeira, etc. Então, se isso não acontecesse, a Bahia estava cocô puro que nem a Guanabara. Pois é, aproveitando isso que você colocou em relação ao Corredor da Vitória, tem uma pergunta que ela é muito pertinente em relação à arquitetura e a projeto, e nós estamos conversando com você, que é um arquiteto sensacional em relação à Bahia, porque aqui você fez a sua história e aqui realmente é onde você trabalha, vivendo essa baianidade na sua própria arquitetura. Mas a Vitória, quando você colocou, ninguém dava importância no tempo do Império para a Baía de Todos os Santos, porque as fachadas foram feitas de frente para a Vitória e o fundo ninguém dava importância nem para aquela vista, Fernando. Não, rapaz, eu não vou dar a explicação que eu acho que é politicamente incorreta. Sim. E quem tem a explicação desse negócio é antropólogo, não arquiteto. Mas nós temos uma aversão ao mar. Histórica. Pois é, absurdo. Se você for para Itaparica, as casas dão lá para cima. Onde é o Cais Oeste, ali embaixo do mar, é o fundo das casas. Tá certo? Na Bahia, todas as casas eram de frente para a Vitória, de fundo para o mar. As igrejas eram de costa para o mar. Tá certo? E isso se contaminou até recente. Por exemplo, você botar um supermercado na beira da praia, só no Brasil.
Porque, teoricamente, na beira... E aí tem aquele supermercado na Pituba que o cara não satisfeito de botar na beira da praia, ainda fechou a parede, você não tem como ver o mar de dentro do supermercado de maneira nenhuma, tá certo? Pois Então, é. essa aversão ao mar, aí o pessoal dá desculpa, porque é poente. Pô, é besteira, que a costa oeste dos Estados Unidos é toda poente. E o que vale é o terreno da praia, tá certo? Isso é uma coisa que eu não consigo muito explicar, não. Ou, E pelo menos, poente às vezes é importante. Poente às vezes é importante por causa da vitamina D. Exato, pode ser isso. Eu acho que o pessoal não era muito chegado ao mar, não, viu? Apesar de ter chegado de navio, eu acho que era por isso. O cara chegava de navio vomitando a alma, não queria ver mar de maneira nenhuma, né? Fernando, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer a você, pela sua capacidade de conhecimento da Bahia, em relação ao aproveitamento da beleza física e natural da cidade. Eu lhe contei uma vez no programa que eu levei um amigo meu italiano, o nome dele é Luca, e eu estou, em homenagem a ele, usando essa camisa que é do time que ele torce na Itália, Lazio. Mando um grande abraço para o Luca, porque eu vou mandar esse programa para ele ver também. E eu levei ele na Ribeira para tomar um sorvete. E ele aí me perguntou assim, mas Rui, isso aqui é a Côte d'Azur. Isso é o lugar mais lindo que eu conheço na Bahia. E ontem eu fui ver um terreno para comprar no Caminho das Árvores. Eu só vi formigueiro. A Bahia cresceu para o lugar errado, Fernando? Ah, com certeza. Eu sempre digo, se eu tivesse voz ou voto, eu fazia o metrô para lá, para Ribeira. Pois é. Mas eu ia fazer um transporte de massa para dentro da Bahia. Porque eu acho que a Bahia cresceu absolutamente errado. Eu só posso admitir, afora a burrice, né? Que burrice é uma coisa, como diz, não era Roberto Campos, a burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. E Evaristo dizia também que o pior de ter que admitir um jogador burro é porque um dia você vai precisar dele. Então, aí eu acho que teve um problema da repartição de terra portuguesa. É um bocado de casinha. Não é aquelas casinhas, parece que o cara está apertado, um país desse tamanho, aquelas casinhas uma colada na outra e tal. É verdade. Então, foi difícil, vamos dizer, criar terrenos, vamos chamar assim, unificar essas casas para poder fazer construções modernas. Então, o pessoal foi correndo para as zonas novas, né? O que é terrível, porque a cidade já não tem infraestrutura, cada vez que abre mais para longe, pior fica, né? Então, não é uma... Mas eu acho, fora a Ribeira, Aratu, rapaz. A Baía de Aratu é você ter o barco amarrado na porta de casa. É uma maravilha. Uma maravilha. E tá toda... Isso já era, né? Que nem o Paraguaçu, que é uma maravilha. O Paraguaçu deve tomar uma decisão mais rápida. Porque a Baía do Aratu foram fudendo aos pouquinhos. Né? O Paraguaçu diz, bota logo a merda do estaleiro na entrada. Acaba com tudo, tá certo? Esse negócio de ficar arrebentando aos poucos não adianta, não. Eu sei que você é um grande navegador também. A Baía de Todos os Santos, por exemplo, nós estamos falando das belezas naturais da Bahia, casando com as construções e arquitetura, que é o seu ramo. Mas você também é um navegador. Acabou o encanto do Saveiro de Vela de Sá, que trazia o material da construção no recôncavo para a rampa do mercado, Fernando. Esse transporte quase que medieval podia continuar como um charme turístico. Por que acabou o Saveiro de Vela de Sá? Ele acabou por, vamos dizer, não é a razão para que ele tivesse sido extinto. Mas ele acabou por falta de papel econômico, vamos dizer assim. Sim. De caminhão. Mas podia se criar uma preservação desse negócio, né? Mas Pois não é. tem. Rapaz, a Baía de Todos os Santos é uma coisa... É a maior baía do hemisfério sul. É uma maravilha. Uma das razões de eu ficar aqui na Bahia é a Baía de Todos os Santos. Porque eu tenho uma teoria... Você que elogia a baianidade talvez não goste. Eu digo que o cara nascer na Bahia é uma sorte. E continuar aqui é uma burrice. Porque você vê que o cara vai embora porque tem de progredir na vida, né? Você pode olhar toda a história, né? E aí se você mora lá, Caíme, morava no interior, no Rio de Janeiro, passava 20 anos sem vir à Bahia, mas um amor terrível. Então, quando você mora fora da Bahia sendo baiano, você usa a Bahia a seu favor. E quando você mora na Bahia sendo baiano, é a Bahia contra você, né? Então, bom, mas eu acho que os saveiros podiam ter sido preservados.
A Baía de Todos os Santos é uma maravilha. Agora, não é uma maravilha visual. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem uma topografia deslumbrante. É verdade. Tudo no Rio foi para piorar. Fora o aterro do Flamengo e tal, mas tudo no Sim. Rio. Se não fizesse nada, o Rio seria mais bonito. E na Bahia, se não fizesse nada, não tinha Bahia. Sim. Porque na Bahia é uma história de construção. Não é? Pois Toda a é. memória nossa de antiga, cultural, é arquitetônica, né? Pois é, e voltando para a arquitetura e para a construção, e casando com a Baía de Todos os Santos, eu tenho uma teoria que você pode me ajudar ou a mudar o conceito ou ter uma visão diferente. Nós viemos do Porto da Barra até a Praça da Sé sem ver o mar. Não, não mais. Seria da Porto da Barra até a Ribeira. Pô, sem ver o mar. Você vê o Porque mar. você passa o corredor da Tudo. Vitória todo, não vê o mar, passa Não. o Campo Grande, não vê o mar, e o mar está ali. Não, e não tem acesso ao mar. Porque ele foi fazendo tudo o que podia. Quer dizer, a capitania é uma boa razão, os armazéns do porto é uma boa razão, a Barão de Cotegipe, ninguém vê o mar. E por aí você via. Então, o mar... E até no subúrbio botaram a porra da linha de trem. É verdade. Legal do lado do mar, tá certo? Ele construiu na mar, porque esse negócio ninguém vai obedecer mesmo. Mas o trem cortou o mar da cidade, né? E a gente está tentando, eu sempre digo isso, estão tentando fazer com que a gente vá até Itapuã e volte sem ver o mar. Nossa Senhora, A gente que só absurdo. tinha a opção de ir a Itapuã vendo o mar. Hoje Pois você é. na vida já não vê na volta. E vai e volta pela paralela sem ver. Pô. Aproveitando que você falou de Itapuã, aí nós temos uma quilometragem grande de orla, do Farol da Barra até o Farol de Itapuã, por exemplo, até a Praia do Flamengo, por exemplo. A diferença de altura não permite um aproveitamento melhor da praia. Por exemplo, em Copacabana você tem a areia no mesmo nível do asfalto. Então você já para seu carro, já entra, já pisa na areia. Aqui você tem que descer degraus, escadas, para poder você ir na praia. É mais bonita, né? É mais bonito porque você vê do alto. Você passa e vê a praia e vê o mar. Em Copacabana, a areia fica na água, tudo de sua vista. Na sua vista. Mas funcionalmente, tem alguma solução para essa altura, essa diferença de altura, não? Não, não tem. E, na verdade, Copacabana que você está falando é porque teve o alargamento, né? Sim, o aterro. Meteu a areia ali, botou umas dragas que... Porque Copacabana era uma rua estreitinha, né? É verdade. Agora, a diferença que é estrutural, no caso, é que a maré no Rio de Janeiro, a subida e descida da maré, a variação estourando chega a 1 metro. Na Bahia chega a 3 metros. Pois é. E às vezes mais, né? Se você tiver, vamos dizer, a dificuldade de tudo aqui é isso, porque você na maré cheia está no nível, quando a maré esvazia está 2,40 metros abaixo. Então, você não seria possível, vamos dizer, porque se tivesse aquela praia com pouca inclinação, tipo Copacabana, podia estar assim na maré vazia, quando a maré enchesse, entrava na pista, né? Como lá entra de vez em quando, tem ressaca, né? Fernando, eu gostaria muito que você conversasse agora a respeito do seu trabalho, a respeito do arquiteto Fernando Peixoto, que conhecidíssimo na Bahia, mas é interessante que você fale dos começos, por exemplo. A arquitetura entrou na veia quando, bicho? Você desde pequenininho gostava de desenhar e tudo? Eu sempre digo que todo menino, quando quer desenhar, a família diz que ele vai ser arquiteto, né? Agora, quando ele faz cocô, não diz que vai ser médico, dentista. Fantástica essa colocação. Eu sempre tive duas coisas opostas. Eu pensava, vou ser arquiteto ou ser advogado. Tá certo? Sim. E aí eu acho que arquiteto era o que eu queria ser. Então eu fui para os Estados Unidos, passei um ano lá estudando, quando voltei, eu fiz vestibular de arquitetura. Aliás, eu fiz vestibular do ITA. E passei e não fui, né? Quase nenhuma. Porque o ITA era poucas vagas. Pois é. É um outro futuro que não é esse da arquitetura. Muito cobiçado, né? O ITA é uma das coisas sérias que tem no Brasil. Mas aí eu tenho um problema, que eu não tenho uma capacidade social muito grande, não, né? Você é que está dizendo. Não, eu estou dizendo. Eu estou dizendo porque eu sei. Pô. Eu tenho poucos amigos, não frequento. E, vamos dizer, isso não é bom.
profissionalmente não é bom. E eu nunca, para você ter ideia, fiz 50 anos esse ano de formado, eu nunca fiz um projeto, já fiz projeto e perdi, porque eu achava que devia ser feito, fiz e fiz de graça e não fizeram. Mas eu nunca recebi um tostão de projeto de governo nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem porra nenhuma. Tá certo? Porque eu também não tenho uma... eu não tenho uma aptidão para ser amigo do rei. Tá certo? Então isso dificulta as coisas, né? Eu Então, também concordo com você. Concordo com você e até faria a mesma coisa se tivesse feito o que você fez. E aí cabe a pergunta, não só de governo, quando contrata a obra, mas também no particular, a interferência de quem está lhe contratando e está lhe encomendando um projeto. É muito grande, Fernando? Você admite alguma coisa ou você não admite nada? Rapaz, olha, eu acho que você tem que saber para quem você está projetando. Certo? Sim. Porque a desculpa que a arquiteta adora dar, e eu acho uma desculpa nojenta, é dizer, eu fiz assim, mas o cara fez errado. Não fez como eu queria. A culpa você sabia que o cara não ia fazer, tá certo? Então, claro. essa é a desculpa que eu acho ridícula, tá certo? Na verdade, quando eu pego a residência, que o residência é um cliente leigo, né? Não Sim. é um cara que tem costume. Eu digo duas coisas. Vamos fazer o seguinte, o que quem diz é você, é o cliente. Agora, como quem diz sou eu. Sim. Pronto. Se a gente mantiver essa disciplina, porque eu dou sempre exemplo, tem gente que já chegou para mim e disse, olha, eu gosto de o quarto claro, ventilado, e chega outro e diz para mim, o quarto tem que ser escuro para eu dormir uma coisa. Todos nós têm razão, o quarto não é para mim, pô. Claro. Agora, se é que quer o quarto ventilado, com a janela de correr grande, ele não precisa de arquiteto, porque ele já sabe como é que ele vai fazer, tá certo? Então, em resumo, o cara tem sempre razão. Porque o que é ele. Agora, cabe a você ser do contra. Vou fazer uma garagem para 3 carros. Rapaz, não faça, que você não vai botar carro nenhum, vai ficar cheio de pneu, de bicicleta velha, etc. Não, velho, mas eu quero, que é foda, né? Então, eu acho que a segunda coisa mais ridícula do que até dizer que fez de uma maneira e o cara não fez, é dizer, eu fiz como se tivesse sido para mim. Então, para que o arquiteto? Para mim, pô, eu não fiz para mim. Para mim, eu não faria nem isso, né? E casando, então, casando mais uma vez baianidade com a arquitetura e com os projetos da cidade, por exemplo, o baiano é bom cliente, o baiano é exigente, o baiano é diferente em relação a outros clientes no Brasil e no mundo inteiro. Quando ele contrata um trabalho de um arquiteto, por exemplo, você tem que acompanhar a história da cidade, você tem que acompanhar a cultura que esse próprio cliente, que é um baiano nato, é diferente a encomenda, por exemplo? Rapaz, o problema da Bahia tem as vantagens e as desvantagens. Nada na vida tem só bônus, tem bônus. Claro. Então, você está na Bahia, é muito difícil. Por exemplo, o cara ser pintor na Bahia, ou escultor, pintor, é difícil que ele não pinte casario. Porque aquela porra está tão na cabeça dele. Então, vamos dizer, tem a vantagem da Bahia de ter toda essa imagem, etc. Mas tem a desvantagem das pessoas ficarem amarradas a ela. Não sei se você está entendendo. Entendi. Então, Pierre Verger, por exemplo, veio para a Bahia e fotografou isso que você está falando. É difícil, por exemplo, um cliente que tem essa preocupação com a história da Bahia, etc., é difícil ele aceitar a modernidade, né? Sim. Então faz aquelas casas que eu chamo falsas colonial, né? Tem uns vidrinhos pequenos. Eu sempre disse, eu acho ótimo colonial do que era a opção de ser colonial. Claro. Agora, o cara colonial... Pô, você acha que se o cara do colonial tivesse vidro blindex grande, ele ia botar aquela merda daquele vidrinho daquele? Ele botou por falta de jeito, não foi por opção. Porque não tinha mesmo. Porque não tinha. Se tivesse blindex, ele botava na cada janelão da porra. Então, eu acho que você precisa separar o que é essencial do que é acidental, vamos dizer assim. E isso é muito difícil. É muito difícil você... Por exemplo, um cara que é meu ídolo, eu tenho uma admiração irrestrita, é Manuel Araújo. Sim. Um dos caras que prova que o cara que nasceu na Bahia é uma sorte, quem não foi embora é burro. Ele foi. Eu prefiro chamar de privilégio. Mas Emanuel é um cara moderno, a escultura dele é moderna, etc., mas é extremamente africana. É muito mais difícil
você se inspirar em alguma coisa e captar a essência dessa coisa do que copiar, né? Então, eu acho que nós temos um problema desse, porque essa preservação do centro histórico fica muito amarrada, tá certo? Quando você imagina, pô, Paris fez a Torre Eiffel porque era uma feira mundial. Sim. Certo? E Baudelaire, que eu diria que equivalia aí, em Paris na época ao SPAM, prefeitura, a porra toda dessa coisa, disse que tinha de remover aquela porra que parecia um supositório metálico peiando a cidade de Paris. Então você vê que as coisas não são bem assim, né? Então, como é a influência africana na arquitetura, principalmente na Bahia, e na construção? Eles trouxeram uma cultura fantástica, falei no começo da nossa live, a respeito da cultura gastronômica, musical e artística, cultural, na dança, nas cores. Mas na arquitetura, nas construções, como é que foi a influência africana, já que nós temos um percentual enorme da cultura africana na Bahia e também os descendentes africanos também, um número muito grande. Como é que foi essa influência, Fernando? rapaz, existe um livro de Emanuel Araújo que chama A Mão Negra. Sim. Porque em arquitetura é difícil, porque a arquitetura, hoje não, hoje tem uns clientes e tal, mas na época a arquitetura sempre foi encomenda do rei, né? do chefe, do poder. Certo. E, obviamente, os pretos não tinham acesso a essa encomenda. Sim. Tá certo? Então, na arquitetura, no sentido da palavra, não tem muita influência. Tem muito nos santos, nas imagens, nos tecidos Sim. escolares, porque eram coisas menores em que eles tinham a capacidade de exercer influência. Em arquitetura em si, não. Agora, tem uma coisa interessante da arquitetura colonial brasileira, que a gente chama de brasileira, mas na verdade é portuguesa. As casas, uma junto à outra, elas criam um sombreamento, o que é muito bom por causa do calor. Nos climas muito quentes, essas casas coladas criam um microclima, porque elas não pegam sol das laterais, tá certo? Sim. E essa tradição vem da África. Os portugueses fizeram isso na África primeiro. Só que eles tomaram um cacete feio, apesar de ninguém dizer isso, né? É que aí eles repetiram, o Pelourinho, etc., é isso. Só que eles esqueceram que na Bahia tem uma umidade desgraçada, né? Pois não é. tem na África. Então as casas são meio insalubres, né? Mofa tudo e tal. Pois é. Porque Quando eu passo no Pelourinho, você falando das casas coladas, que de uma janela você pode pegar na janela do vizinho. Quando eu passo no Pelourinho, eu falo uma coisa engraçada. Eu digo, olha, essa arquitetura, tudo coladinho assim, tem um bocado de... Você agora colocou dois aspectos, da umidade e de tudo mais. Mas também devia ser uma fofoca, meu irmão. Você olha a janela do outro, dá um palmo. Tudo de um lado para o outro. Já Mas pensou é que é lindo isso? o movimento, né? Eu, Sim. pessoalmente, não sei se é posterior, eu não sou... Isso aí tinha de pegar para chamar Chico Sena. Sim, meu amigo, irmão. Aí Chico é bom para explicar essas coisas. Eu tenho Chico tem por profissão, eu tenho por diletantismo, procurar saber das coisas. Mas eu acho, por exemplo, nas imagens sacras, etc., o barroco baiano é muito mais colorido do que o barroco de outros locais, mesmo com influência portuguesa. E aí eu não sei se esses coloridos que tem no Pelourinho, primeiro não devem ser os que estão lá, porque na época eram pigmentos naturais, tá certo? Mas eu acho que o Pelourinho deve ter sido muito mais colorido do que a Ilha da Madeira, Claro, do que Cabo claro. Verde, que era mais aquele negócio de pedra com branco no meio, etc., que era a arquitetura oficial, né, das Sem igrejas. dúvida, sem dúvida. Mas a arquitetura das casas, eu admito que o Pelourinho deva ser diferente em termos de colorido, e isso seria uma influência africana. E aproveitando a região do Pelourinho, por exemplo, a construção sacra, que eu falo, as igrejas e os mosteiros, se a gente fizer um raio de 500 metros do Pelourinho à Praça da Sé, ao Terreiro de Jesus, nós vamos encontrar 8 igrejas. Tinha tanto fiel para isso, Fernando? Rapaz, não tinha fiel não, mas andava na porra toda. Aí tinha um problema que o cara desse uma doação, que é interessante, eu peguei isso. Chamava, como é?
vou me lembrar daqui a pouco. É que você tinha rezas, que você fazia, rezava, indulgência. Pronto. Sim, as A teoria indulgências. da igreja é que o santo, quando a igreja considera alguém santo, só significa somente que essa pessoa está no céu. Sim. Porque todo mundo que não vai para o inferno passa pelo purgatório. Sim. Certo? Então, o santo é que o cara não está no purgatório, já está no céu. É só isso que significa santo. Certo. Aí o purgatório, como é eterno, aí o cara passa 5 séculos, 20 séculos, 30 séculos no purgatório. Aí a igreja vendia indulgência, que significava que você pagasse tanto, tirava 100 anos de purgatório. A indulgência era isso. Você comprava tempo no purgatório para diminuir seu tempo de purgatório. O que é uma bobagem, porque o purgatório devia ser muito mais animado. Pois é. É o melhor material para vender, porque não tem cliente reclamando de volta. Né? Se der merda, o cara não tem que voltar. Então, essa fé, que era uma fé forte, e o Papa era superior aos reis, ela botava muito dinheiro na igreja, né? Os caras ricos davam dinheiro à igreja, a filha mais nova ia ser freira, aquelas coisas Pois é. da pré-inquisição e pós-inquisição. E como eu não sou arquiteto, nem construtor, eu faço as perguntas de leigo, porque quem está nos assistindo também tem essa curiosidade. Na arquitetura sacra, por exemplo, por que as portas de igreja são tão altas? Mas é pela própria monumentalidade. Sim. Né? Tem umas que são divididas, né? Abre metade e depois abre a outra metade. Eu acho que, mal, devia ter alguma coisa. Cada um doava uma igreja, né? A igreja era tirada de algum rico. E devia ter a socialite queria a porta dela maior do que a da outra. Rapaz, não tenho nenhuma dúvida que o mecanismo é o mesmo. As coisas não mudam, rapaz. A gente pensa que as coisas mudam, mas não mudam. Então o cara queria a igreja dele maior, a porta maior. Agora são lindas, né? Aquelas portas de almofada. E você vê que ali é uma coisa, vamos dizer, intencional, não funcional. Porque quando não é funcional, é porque é intencional. Né? Quando é funcional, é por necessidade. Aquelas portas são lindas, né? E são não lindas. São lindas. Não é ao contrário, quanto mais pesado ficar, pior ficar de abrir, mas o cara botava, né? Você deu uma explicação fantástica em relação a essa competição, por exemplo, das doações, porque ainda dentro das construções, eu não diria sacra agora, mas do além, por exemplo, os cemitérios, cada um quer ter seu mausoléu mais bonito. Pois é. Rapaz, o pessoal compete em qualquer coisa, rapaz. Se não for em fazer igreja, em comprar SUV. E o projeto dos fortes, por exemplo. A Baía de Todos os Santos ela é toda cercada de fortes, que começa em Montserrat. Parou. Passando pelo Forte São Marcelo, passando pelo Forte da Lagartixa, pelo Forte do Porto da Barra, enfim. Ela é arrodeada por fortes. Esses fortes vieram com projetos prontos de Portugal ou eles foram desenvolvidos aqui para a defesa da cidade? Não, eles primeiro não foram feitos todos na mesma época, foram feitos para a defesa da cidade. Vamos dizer, eu não diria que eles vieram de Portugal no sentido de uma forma final, tá certo? Sim. Mas que vieram de Portugal o sistema construtivo e a disposição dos canhões, etc., vieram. Não tem nada inventado aqui, não. É tudo importado mesmo, tá certo? Mas são de épocas diferentes. A Igreja da Conceição da Praia. A Igreja da Conceição da Praia. A fachada da Igreja da Conceição da Praia. Ela veio como lastro de navio e foi montada aqui, ela veio toda pronta de lá? Veio como lastro. Quando eu fiz o projeto da Baía Marina, que a gente começou a dragar, que ali era o porto natural de Salvador. Sim. Era a Baía Marina por ali, aquele trecho é que os navios ficavam parados. Aí botou uma draga para fazer aquele aterro e tal. E de vez em quando vinha um pedaço de pedra da Igreja da Conceição, quebrava a porra da draga toda. Porque algumas pedras que caíam, de vez em quando a draga pegava uma. A igreja veio de lá. Quer dizer que a fachada da igreja, que veio de Portugal, o desenho da fachada foi feito lá. Não sei, Rui. Eu sei que as pedras vieram, provavelmente já cortadas de cantaria. Agora, se ela veio como um Lego desmontada para montar aqui, eu acho improvável. Mas não sei dizer.
Entendeu o que eu estou dizendo? O cara Entendi. mandou o tijolo, mas não mandou o projeto do que fazer com o tijolo. Não mandou o quebra-cabeça para ser montado. Não veio numa peradazinha para o cara montar, não. Pois Eu é. acho que o projeto deve ter tido intenção, Sim. lógico, mas não é uma coisa assim tão precisa que viesse desmontada, vamos dizer assim. As pedras vieram de lá. Agora, se a igreja veio desmontada, eu acho que não tenha vindo, não. Mas também não sei. Não sei. Fernando, vamos falar de você, porque eu já conversei com você em outras oportunidades e perguntei a você a respeito das cores. Porque eu acho você, além de um arquiteto, eu acho você um artista fantástico. Porque as fachadas que você criou e cria ainda até hoje, elas chamam a atenção no lugar onde elas ficam, porque elas dominam o seu projeto de cores e de harmonização das fachadas, por exemplo, dos seus prédios. Ele toma conta do lugar onde o prédio está construído. Ele chama a atenção muito mais do que as outras construções. Você continua, e você me disse uma vez, o seu estudo de cores, eu aprendi isso. Você continua gostando do choque de cores? Eu acho que tem um engano, primeiro, quer dizer, é comum, é que o pessoal acha que meus prédios são muito coloridos. Na verdade, eles não são. Eles são muito pouco coloridos. Agora, as cores são pontuais e são, vamos dizer assim, dramáticas. Sim, são conflitantes uma com a outra, né? Tem uma pedaço de vermelho no prédio, aí o cara acha que o prédio é vermelho, né? Mas, Sim. na verdade, o pedaço do vermelho é que chama atenção, mas é muito pouco. Claro. Então, na verdade, eu diria que a característica principal é muito mais o contraste e o desenho gráfico. Sim. Agora, a cor é uma coisa boa. Quer dizer, ela é interessante, né? Porque foi uma coisa que foi abandonada. Aí, se a gente entrar nessa história, é longa. Mas aqui, os prédios todos, quando eu me formei, os prédios eram de que cor? Que eu chamo cor de calçola. Azul claro, bege claro, branco claro, não era não? Ou então, quando tinha um raçudo retado, fazia de tijolinho, que é negócio de alemão, pô. Em relação a algumas calçolas, cor até indefinida. Pois é. Aí essa não tinha relação, né? Rapaz, é uma coisa, é um mistério que eu gosto de, só para irritar, eu gosto de atribuir à Faculdade de Arquitetura. Mas não deve ser verdade. Porque toda a nossa história é arquitetônica. Qualquer pessoa, que mais ignorante seja, a Bahia antiga, o cara pensa no Pelourinho, no Forte São Marcelo, é só arquitetônica, tá certo? E do fim do século XIX em diante, lascou. Não tem arquitetura que preste na Bahia. Tem o famigerado, abandonado e absurdamente deixado para lá o Instituto Cacau, que é uma obra de arquitetura Bauhaus alemã. Lindo aquele prédio. Mais valiosa da Bahia, vamos dizer, do século XX. Mas do século XX em diante, e do meio para o fim, a porcaria a Bahia começou a ser... Qual era a imagem da Bahia? Música. Batucada, né? Axé Music, Caíme. Lepo-lepo. De Caíme, começando de Caíme, tá certo? Então, eu não sei. Eu sempre digo que eu acho que a Faculdade de Arquitetura e a Prefeitura, imagine que para você botar uma música e cantar uma música, tivesse de aprovar na Prefeitura. Nossa! Até hoje, pô, não era não? E o cara que ia dançar ia ficar esperando. Aí não se... A faculdade é muito tradicionalista, né? Ela Com ensina... certeza. Ela... Agora voltou. Tem um probleminha aqui que a bateria ficou como fraca. Peraí. Não, agora voltou. Voltou. Fernando, o governador Otávio Mangabeira, no passado, disse uma frase fantástica, que ele dizia: pense um absurdo, na Bahia tem precedentes. Então, pensando nisso, eu vou lhe perguntar e tentar casar essa frase com projetos arquitetônicos, por exemplo. Você projetaria uma casa-navio como aquela que tinha Amaralina, bicho? Eu acho aquilo interessantíssimo. Eu também acho linda, coitada, infelizmente foi demolida, né? Eu acho de uma, como é que eu diria, de uma infantilidade, não é infantilidade idiota, não, infantilidade lúdica, né? Era um médico... Quero fazer uma casa-navio, eu acho de uma lógica
E foi ideia de um médico, né? Doutor Burô. Aquela casa era dele. Rapaz, médico é uma miséria. Médico entende de tudo. Olha, eu tenho grandes amigos médicos, mas grandes amigos mesmo. Eu Tá certo? também. Projetos para médicos, etc. Eu nunca consegui, na minha vida, fazer uma casa para um médico que ele contratasse um construtor. Ele sempre tem um mestre de obra de Feira de Santana, que é muito bom, não sei Amigo. o quê. Sempre tem. Porque o médico tem uma tradição, talvez esteja recuperando já agora, eu sinto isso. Mas o prédio tinha a tradição de pegar umas salas, enfiar uma enfermeira embaixo da escada, bota um banquinho para o paciente expirar no corredor, né? Então, Pois é, e no passado, com todo o respeito e abraçando a todos os meus amigos médicos também, a que eu adoro, inclusive tem um filho que é médico, mas o médico no passado era tão importante como você está falando, que ele fazia casamento, bicho. Ele fazia batizado, ele atendia dentro de casa, ele conhecia a comida da casa. As pessoas já recebiam o seu médico na residência sabendo qual era a cor do sabonete que ele gostava. O médico era autoridade, bicho. E na arquitetura também. Por isso que ele quer construir daquele jeito, né? Então, eu tenho muitos clientes, amigos médicos, mas nessa parte de construção, médico é muito. Eu acho que é uma espécie de uma escape, né, do dia a dia. E aí ele acha que a construção é uma coisa diferente de fazer, né? Quase como um hobby. Pois Mas eu eu nunca tive grandes problemas com cliente, não. O que eu tenho um problema com cliente é a falta de cliente. Bom, no momento. Estamos atravessando um momento que está com falta de tudo, né? Falta de tudo, farta tudo, uma fartura. Fernando, qual é a diferença do projeto arquitetônico funcional para o projeto técnico, por exemplo? Você vai construir um hospital, você vai construir um quartel, ou você vai construir uma casa ou uma clínica, por exemplo. Como é que trabalha o arquiteto em relação à funcionalidade do projeto? Isso aqui eu vou fazer dessa forma porque isso vai funcionar para isso. Isso aqui vai ter outra função. Tem muita diferença isso? Não. Olha, o princípio é o mesmo para qualquer coisa, tá certo? De casa de cachorro a hotel. Sim. Porque se é casa de cachorro e fizer a porta pequena, o cachorro não entra, pô. Né? Então, tem que ter o cachorro entre, pô. Então já é funcional. É porque quando fizeram aquela arquitetura em V, casa de alfaria, etc., aí botaram o nome de arquitetura funcional, né? Funcional, aqueles pés de radiola fininho. Aqueles pés palito e tal. Mas, na verdade, eu acho que o grande problema da arquitetura, a grande vantagem ou virtude da arquitetura é circulação. Se a circulação estiver errada, doutor, nada vai dar certo. Tá certo? Sim. Como é que você circula? A ligação das coisas. E aí você pode ter um prédio, uma sala, vamos falar de decoração, que é mais fácil de entender. Uma merda, os móveis são uma desgraça, tudo feio, mas funciona. Como você pode ter uma linda e não funciona? Não funciona nada. Tá certo? Então, na verdade, a circulação é a primeira coisa, para mim, na minha cabeça. Então, cada função tem de ter uma circulação equivalente, tá certo? Você não pode fazer um corredor de um prédio de escritório igual de um hospital, porque no prédio de escritório não vai passar maca. Claro. Tem de dar maca. Então, essas particularidades, e vamos dizer, não são projetos. Hoje o nego se especializa até em churrascaria, né? Sim. Especialista em churrascaria. Especialista em churrascaria. Um outro segmento que usa muita funcionalidade, por exemplo, como é que está adequado a lei que rege a obrigação de se ter no projeto arquitetônico o respeito à necessidade do deficiente físico? Como é que funciona isso no projeto? Hoje tem lei de mobilidade. É lei. Então você tem de dar acesso. Tá certo? Então, vamos dizer, você não pode ter uma área que seja de uso comum que só possa ser acessada por degrau, por uma escada. Pois é. Você tem de, sei lá, ter um elevador no nível da pista. Em resumo, existe uma lei de mobilidade. Isso é lei, tá certo? Agora, você tem de considerar que pela prefeitura, o que deve ser mentira, 85% da cidade de Salvador é irregular. Pois é, por isso que eu perguntei. E eu acho que 95%. Eu, pessoalmente, acho que é 95%.
Porque toda varanda que fechar em prédio é irregular. Então já dá metade da cidade. Porque nego adora uma varanda para fechar, para achar que é sabido, né? Bom, é. Pô, fechei a varanda, cresceu a sala, aí o cara se sabe. Então, numa cidade. Não, o cara fala, é uma coisa engraçada. Você falou da varanda, o cara fala com muito orgulho, diz assim: ganhei um espaço extraordinário. Como se ele não tivesse pago por aquela porra, né? Rapaz, há muitos anos atrás, esse caso é um caso interessante. É edifício na Pituba. Não sei, não me lembro o nome, de São Francisco, eu acho. Era André Buriti. Você lembra de André Buriti? Me lembro demais, demais. E André fez um negócio nos prédios, fez uma concessionária, reprojetou. E aí ele comprou um terreno na Pituba para fazer um prédio. Aí começou a discussão: bota varanda ou não bota varanda? Era um prédio, um por andar, 12 andares, 14 andares, sei lá. Aí eu digo: vamos fazer um negócio? Vamos fazer os apartamentos todos do mesmo tamanho. Certo? Metade a gente empuxa a sala para dentro e cria uma varanda. E a outra metade bota fechado na frente. Vendeu todos sem varanda. A varanda é grátis. Não, disso. Varanda, porque a sala era maior. Varanda tem uma coisa. Varanda é interessantíssimo. Varanda é um assunto interessantíssimo de arquitetura, e eu tenho um fato engraçado. Você contou um, eu vou contar outro engraçado. Eu fui comprar um apartamento, fui morar na Vitória, fui comprar um apartamento e disse ao corretor, assim, digo, olha, só me interessa um apartamento que tenha varanda e virado para Baía Todo Santo e tudo mais. O cara se virou, arranjou um apartamento, eu fui ver, aí achei ótimo e comprei o apartamento. Aí, quando acabou de fechar o negócio, ele virou para mim e disse assim: ô, Rui, eu sou uma pessoa muito honesta. Você gostou da varanda? Eu adorei. Ele disse: mas você só vai nessa varanda hoje, você nunca mais vai lá. E foi verdade, eu nunca usei a varanda para nada. Mas se não tiver, o cara fica irritado, né? Então, rapaz, sanitário é uma coisa que precisava do antropólogo discutir. Quando eu me formei, o apartamento tinha um sanitário de 4 quartos, de alto nível. Tinha 2 sanitários, um na suíte e um pro resto. Isso. Hoje, um apartamento de 4 quartos já tem 5, 6 sanitários, porque tem ele e ela, o cacete, mais lavabo, mais não sei o quê. Não, ele está comendo mais, está cagando mais, não sei qual é o problema. Não, eu, se fosse arquiteto, só projetava quarto do casal com 2 banheiros. Pois é. Eu acho que o banheiro é um lugar real para você. Não pode dividir isso com ninguém. Por aí você tira 2 no quarto de casal. Os outros 3 quartos tentam mais 3 banheiros, já temos 5, né? Ainda tem que ter um lavabo, 3. E Valtinho Queiroz, que é um baianíssimo, também ainda diz o seguinte: quando eu trancava o banheiro bem trancado, minha avó dizia logo: aí dentro tem pecado. Olha no prédio que eu fiz no Arthur Moreira Lima. Pois é. E era um banheiro para cada casa mesmo. E às vezes a casa no interior, o banheiro era no quintal. Chamava de quartinho. Quartinho, exatamente. Vai no quartinho, pô. Mudou muito. Tem coisas que eu acho assim, que eu vivi e que eu acho que eu não sei como é que. Como é que o cara vivia sem ar-condicionado, hein? Pois é, pois é. O cara andava de paletó, porra. Tropical. Porra, como é, rapaz? Eu acho que o cara não sentia calor. Porque não é possível. Isso que a gente está fazendo aqui agora era impossível naquela época. Eu me lembro que para dar um telefonema nos anos 50, você pedia a ligação à telefonista e chegava 2 dias depois para falar com o Rio de Janeiro, por exemplo. Para falar com o Rio, eu fui para os Estados Unidos em 68. Não, quando foi a Revolução? 64. Eu não estava aqui. Pode botar a culpa em mim. Então, rapaz, para ligar para os Estados Unidos, porra, passava uma inteira esperando. Né? Pois é. E ainda tinha aquelas... Pior é isso, né? E quando a ligação era doméstica mesmo, ainda tinha aquela história. Espere, fica ali, pegava o menino, meu pai mesmo fazia, eu era menino, fica ali no telefone esperando o ruído. Para ele não ficar com o telefone na mão, que aquilo era pesado como o diabo, aquele telefone preto. Aí fica coisa, a gente acha que muda, mas não muda. Eu vou te dar 2 exemplos. Quando inventaram portão eletrônico. Sim. Para casa. Com controle remoto. Com controle e tinha uma voz, né? Um microfone. Aí você apertava o botão, aí o cara lá dentro apertava o botão. Aí ele dizia: abriu! aí abriu! Aí você atrás, fechou! Mais
Pois é. Aí ligava para o cara, dizia, liga o fax aí. Aí liga o fax. Quando chegou o fax, pô. Reformar uma casa é mais difícil, mais chato e mais caro do que construir uma nova? Rapaz, só tem 4 minutos. É mais chato, mas, em geral, as pessoas que elas veem, né? O leigo vê a casa, assim, vai mudar aqui. E um projeto é uma abstração, né? Pois Na verdade, acha que entendeu, mas não entendeu nada. Então, é entregar a alma ao arquiteto, né? Pois Mas eu acho que é complicado. Reforma é complicado. Porque quando você mexe numa coisa, vai mexendo na outra, na outra, na outra, na outra. E não é só a reforma física no sentido da palavra, é a reforma de instalações. Pô, você hoje precisa de coisas que não precisava, você tem que mudar a fiação toda, tem que fazer uma reforma decente. E tem a dona da casa também, que é danada, né? Mude isso aqui, eu não quero isso aqui, mude de cá, ficou ruim. Rapaz, ó, eu não vou dizer a história, porque você conhece ele. 3 minutos. 3 minutos só. Eu não vou contar a história, porque você conhece ele, e eu não vou entregar. Deixa pra lá. Eu fiz um projeto, quando a casa estava quase terminando, o cara terminou o noivado e arranjou outra noiva. Nossa! E aí a outra noiva chegou mijando em tudo quanto é poste para marcar a zona, né? Fernando, eu sei que está no finalzinho. Minha vida, porque o cara não começou o projeto com uma para terminar com outra. Eu queria aproveitar para mostrar esse meu último livro, que não é um livro, é um audiobook, que eu estou deixando aqui de presente para você. E a gente ainda tem ele, eu acho que ainda tem, na livraria LDM de Brotas. É um audiobook onde tem a voz do personagem num DVD. Você pode e ouve a voz do personagem. Esse é seu, eu vou deixar com sua colega Celeste para poder chegar às suas mãos. Rapaz, se a gente começar a falar em artesanato, precisa mais 1 hora. Aliás, Maria. Eu não gostei muito dessa live, não, porque transformou em entrevista. Da próxima vez eu vou perguntar tudo, não respondo nada. Mas eu não vi a diferença. Que bom, rapaz, conversar com você. É sempre muito bom conversar com você. E essa história de live, rapaz, é uma coisa que a gente tem que se modernizar. É extraordinária essa velocidade de comunicação. É verdade. É verdade. Mas ele já está mais perto de TED do que de live. Pois é isso aí. Ai, temos um minutinho aí restando só. Mila, meu amor, muitíssimo obrigado por você ter se lembrado de mim. Eu espero ter atendido ao que você precisava em relação a essa live. Muitíssimo obrigado, meu amor. Maravilha, maravilha. Agora eu queria falar para todo mundo aqui também que sábado você está fazendo uma reprise, né, da entrevista no Bahia. Sim. Na rádio, né? Na rádio claro, eu estou colocando no ar porque Fernando ele não tem limite de tempo. Ele é eterno. Então, qualquer hora que você coloque a entrevista com o Fernando, ela é atual. Atemporal, né? Não vendo a cara. É a Rádio Excelsior, que é a voz do senhor do Bonfim, que tem o prefixo FM 106.1, no sábado, às 16 horas da tarde. Oh, maravilha, super obrigada, super obrigada por fazer essa live aqui, vocês dois. Então, tá convidado para voltar quando quiser. E a gente agora também vai seguir você, porque eu sei que você vai começar algumas lives também, lá no Rui Botelho, né? Será que eu tenho sua competência? Acho que não. Ah, com certeza. Melhor, meu Deus, muito mais. Eu tô aqui de perua nisso, eu sou arquiteta, não sou jornalista, não.